Olá pessoal, hoje estamos com a construtora Bajo. Você que é médico, gestor na área de saúde, sempre tem alguma questão de ampliação, reforma, e hoje nós vamos falar muito sobre isso, sobre as especialidades dentro da área de engenharia, dentro das construtoras, e a construtora Bajo é um destaque em nível nacional nesse aspecto. Estou aqui então com a Blanca Bajo, engenheira civil, sócia e diretora comercial da construtora Bajo. Muito obrigado pelo aceite desse convite. E com Alceu Bueno Júnior, gerente de novos negócios da construtora Bajo. Obrigado pelo aceite, é um privilégio ter vocês aqui hoje comigo. Vamos lá, vamos começar o nosso bate-papo. Vamos lá. Obrigada, Norton, por nos convidar. E vai ser um prazer Muito bom. conversar com você. Mas antes, Blanca, da gente entrar mesmo no que é a Bajo, no que é a construtora e esses aspectos muito específicos da área de saúde, a gente quer saber, quer conhecer mais quem é a Blanca. Então, porque é uma coisa muito difícil, ou não, não seria o termo, acho que desafiadora, é quando você segue a carreira da família. Sim. Né? Então, será que eu vou corresponder? Como é que foi essa decisão lá atrás, quando você quis fazer engenharia civil? O que te motivou a isso? Conta um pouquinho para gente. Foi assim, na verdade, não existiu um momento que eu decidi fazer engenharia civil. Praticamente nasci dentro da construtora e isso sempre estava muito dentro de mim que eu faria engenharia civil. Sempre gostei bastante de matemática, fui para o lado das exatas desde de pequena na escola e olhando a construtora, e estando no dia a dia, vendo isso em casa, vendo isso, sempre foi meu sonho cursar engenharia civil. Daí eu entrei no vestibular da Federal, fiz o curso. Algumas coisas dentro do curso foram diferentes da minha expectativa, você sabe disso, né, Norton? A gente sofre. Não é um curso fácil, mas em paralelo eu já comecei o trabalho dentro da Bajo, que isso foi cada vez mais me fazendo me apaixonar pela construção civil e pelo método de trabalho da Bajo, que não envolve só puramente construção civil. Ali a gente faz uma viabilização de negócios. A gente consegue, através de investimentos, fazer o negócio acontecer. Então, tirar do papel e fazer de fato que a construção aconteça. O camarada tem um sonho, que é materializar esse sonho, e vocês, além da construção, conseguiram desenvolver um sistema, uma metodologia para viabilizar esse sonho de uma forma também econômico-financeira. É isso? Isso. A Bajo, desde o começo, desde a época da construção das residências, teve esse viés financeiro, e justamente porque o objetivo era que o negócio saísse, era esse desenvolvimento do negócio. E agora, com as obras corporativas, mais ainda. Eu diria que é o principal diferencial da construtora, porque a construção em si é um pré-requisito, né? Tem que fazer bem, tem que fazer no prazo. E a parte do financiamento, da viabilidade financeira é a cereja do bolo. Tá, ok. Mas não é só isso, porque tem a Blanca mulher, a Sim, esposa, tem a Blanca mãe, sim. tem a Blanca que acaba de receber uma premiação muito importante, significativa, que deixou todos nós que te conhecem muito orgulhosos. Conta um Ah, pouquinho sobre obrigada. isso. Bom, começando pelo lado da Blanca, esposa, mãe, eu sou casada há 20 anos com meu primeiro namorado e tenho 3 filhas. E sempre foi muito desafiador conciliar a vida pessoal com a profissional. Então, eu tive a minha primeira filha muito cedo e com a ajuda dos meus pais, com a ajuda dos meus avós, com toda uma estrutura familiar, eu pude, de todas elas, com um mês de nascimento, voltar ao meu trabalho e conseguir conciliar essa rotina. Porque todo mundo em casa
Meu marido mesmo sempre me apoiou, porque sempre viu que essa minha paixão pelo negócio. Na Bage, a gente tem ali nossa família, por ser uma empresa familiar, muito forte isso. Todo mundo ali é apaixonado. Isso Né? é O seu é verdade. apaixonado pelo negócio, apaixonado pela Bage. Então a gente fala disso de manhã, de tarde, de noite, em casa, fim de semana, almoço na avó. Então é muito forte isso. E todo mundo sempre me apoiou com relação a isso. Então sempre foi maravilhoso, tive uma dedicação. Às vezes não em quantidade, mas em qualidade muito grande para minha família. Então, hoje tenho uma estrutura e filhas maravilhosas, que eu sou suspeita para falar, mas que todo mundo fala também. E graças a isso. E também pude me dedicar ao crescimento da empresa. E é super bonito, né? Porque é super raro também da gente ter uma estrutura familiar que se dê todos muito bem em prol de um propósito que não é só ganhar dinheiro, mas o ganhar dinheiro é uma consequência de um trabalho de dedicação e de propósito, né? Exato. Eu acho que esse é o principal, Norton. Lá que por não ser o dinheiro, o ganho financeiro o principal objetivo, existe uma maior doação nossa para a empresa do que sugar dessa empresa. Então, isso que sempre permeou desde o meu avô, os princípios da Bajo, e eu acho que isso colaborou muito para esse crescimento. E esse prêmio? Conta aí. O prêmio, eu fiquei muito feliz, fiquei surpresa, porque eu não sabia. E concorreu com gente de peso, Sim, né? sim. Nossa, foi muito emocionante. Eu acho que também por se tratar de um prêmio dentro da construção civil, que queira ou não, um mercado mais masculino. Hoje mudou bastante, mas é ainda. Receber esse prêmio, eu sendo uma mulher, foi muito bacana. Fiquei muito feliz. Esse prêmio da LIDE é muito sério, é auditado, eles fazem um trabalho bem bacana e fiquei bem feliz. E a gente também. Quem te conhece e sabe do teu esforço e dedicação diária, né? Nós também ficamos bem felizes quando a gente teve essa notícia que só coroou essa tua dedicação, esse teu esforço todo. Obrigada, Nada. Alceu, vamos lá agora. Vamos lá. Alceu também casado, também com filhos. Casado. Conta um pouco dessa tua trajetória. Você vem da área de marketing, né? É verdade. Casado com a Sandra, minha esposa, psicóloga, companheira aí de 25 anos. Esse ano a gente faz 25 anos de casado. Tenho a Marina, minha filha mais velha, 32 anos já. Eu costumo brincar que eu tenho 3 filhos únicos, né? Um de 32, que é a Marina. Daí o João com 24, João Vitor, que se formou esse ano, está no caminho muito bacana. E a Natália, que depois de 11 anos a gente conversou bastante, entrou num acordo e veio a nossa caçula. Que realmente é um momento que veio coroar muito meu relacionamento com a Sandra, nosso casamento. E é uma alegria você estar hoje, assim, se não fosse a Natália, praticamente eu estaria em casa sozinho com a Sandra. Então ela anima muito a casa, renovação. Todo mundo se renova e a gente acaba entendendo. Outro desafio bacana é os pais dos amigos dela. Então a gente está sempre com gente jovem, a gente está entendendo o que acontece nessa comunicação diferente que é essa turma mais jovem, assim. Então isso renova muito a gente. Bacana. Demais. Eu comecei lá atrás na área de marketing e entrei na Bajo para fazer um trabalho de marketing. Quando conheci a Blanca, isso já se foram quase 23 anos. A Blanca tinha acho que uns 12 anos na época, mais ou menos, eu brinco assim com ela, mas a Blanca era novinha, estava começando. Ela descobriu um trabalho, me conheceu através de um trabalho que eu fiz com um antigo sócio meu, com o Eloy Zanetti, que a gente fez um trabalho chamado Associação Ponto de Apoio. Era um trabalho ligado direto aos profissionais de arquitetura, etc. Ela gostou, através de um amigo em comum, nos apresentaram. Eu comecei a trabalhar, acho que um ano e pouco lá na área de marketing. Até um dia que ela, a Blanca e o José Américo, o tio dela, chegaram assim, para com esse troço de marketing aí. Eu acho que você tem muito mais coisa para crescer. Quem está na área de marketing tem que estar na área comercial também. Eu sempre digo que quem trabalha com o marketing é quem trabalha para o comercial. O
comercial tem que ser sempre atendido pelo marketing, tem que ser todo o trabalho dirigido para ele. Eu aprendi assim. E daí segui para uma linha comercial. E eu sou sincero, eu me achei muito. Hoje eu digo que se você perguntar o que você é, você é gerente, eu sou um vendedor na essência da palavra. Eu gosto do que eu faço, eu adoro vender. E faz bem feito. Muito obrigado. Mas aí tem também aonde você está. Eu sempre tive, se eu falo isso para todo mundo, duas coisas que eu acho muito interessantes lá na Bajo. A Blanca falou da família. Eu acho muito bacana nessa saída que a gente... Quem começou a sair muito para fora de Curitiba na Bajo fui eu e a Blanca, né? Eu acho que no começo fomos nós, né? Desbravadores. Se conhecia muito pouco da Bajo. E você vê que o trabalho que é feito, esse cuidado que a família tem, que a gente acaba tendo e se sentindo participando disso em torno da marca, do nome, isso é muito bacana. Esse estilo mais na deles, mais conservador, eu acho isso admirável, sabe? Eu acho isso admirável. Nós estamos lá para trabalhar, para fazer o que a gente tem que fazer, que a gente faz muito bem feito e é diferente. A gente faz diferente porque a gente é diferente. Eu costumo dizer isso, porque a gente sabe fazer e gosta do que a gente faz. Então isso foi uma coisa que me chamou muito a atenção nessa vivência, assim. E foi um ambiente que te deu oportunidade e liberdade para... Liberdade. E isso é outra coisa. Tipo assim, os seus têm que fazer isso. E aí eu sei que eu tenho que fazer. Sempre tive todas as ferramentas, as conversas sempre foram muito francas, as ideias sempre foram muito bem divididas, a gente sempre teve toda a condição de poder levar alguma coisa, escutar, apresentar ideia. Então, sempre foi um trabalho que acaba fluindo porque se torna fácil. Por quê? Porque tem a família, a Blanca, hoje a Blanca, que é a minha diretora especificamente, que é a diretora comercial, a gente sempre pôde meio que construir as coisas juntas, entendeu? Então, Alceu, o que você acha disso? Alceu, vamos para esse lado. Tal mercado, o que acontece? Daí, e isso vai dar resposta, claro que vai dar resposta. Se souber lidar, se souber entender, você vai ter resultado sempre, né? Maravilha. Mas, assim, eu me lembro, esse ano eu fiz 30 anos de formado. Uhum. E eu me lembro que lá em 93, a construtora Bajo era muito respeitada e forte, mas na área residencial. Quando foi, Blanca, que houve essa mudança de chave? Não sei se é exatamente esse o termo, não quero colocar, etiquetar isso. Sim. Mas assim, quando que houve assim uma percepção maior, porque hoje não só a parte corporativa, mas vocês são muito fortes. Eu acredito que na área de saúde vocês são líderes no mercado nacional em construção de grandes clínicas e hospitais. Quer dizer, grandes clínicas e hospitais de qualquer porte. Né? Mas conta para mim como é que foi, porque é meio visionário isso, né? Se você for pensar, vou fazer uma empresa com esse objetivo, com esse foco, hoje faz algum sentido, mas quando vocês tomaram essa decisão, como é que foi esse processo dentro da empresa para enxergar esse nicho, um nicho altamente especializado, altamente complexo, não pode ter falha. Conta um pouco dessa tomada de decisão, desse ajuste de rumo. Como é que foi isso internamente? Foi bem difícil. Foi uma transição, né, Alceu, Nossa. que não foi fácil. Qual que foi o objetivo disso? A Bajo era muito forte no residencial. Só que chegou um momento que nós tínhamos 300 residências de alto padrão simultâneas. Nossa. Com personalização do início ao fim. A gente tinha 2, 3 showrooms de personalização, onde tinham todos os acabamentos, desde a telha até a fechadura da casa, tudo. Então, isso exigia uma estrutura administrativa muito grande, muito pesada, e estava impedindo o crescimento. Porque é difícil você ter administração descentralizada em 300 canteiros de obra, por uma média de valor de 2 a 5 milhões numa residência. Era um valor substancial, porém, para a administração que exigia, ele estava ficando pesado. Então, essas idas, né, Alceu, nossas conversas, o Alceu começando dentro do marketing na empresa, teve essa vivência também de ver o que a gente tinha
no mercado e o nicho dá para ir para obras corporativas, para que a gente tivesse obras maiores e pudesse ter esse crescimento em todo o território nacional. Até porque a obra corporativa ela é muito mais objetiva Nossa. do que a residencial, né? Não A tem residencial envolve uma série de imponderáveis. sentimentos, sonhos imponderáveis que tinha. Briga de marido e mulher Aham. na Não frente. tem noção. A gente Dava era, um às livro, né, vezes, Blanca? era eu era mais psicóloga do que engenheira. Mas o que importa numa obra corporativa? Qualidade e prazo. Ponto. Você não envolve... E o número de alterações também durante o processo são menores. Sim. Por que a área da saúde? Porque dentro das residências, por incrível que pareça, o público-alvo de médicos era muito grande. Talvez pela forma da viabilização financeira, a forma como era o nosso financiamento, que fazia que Porque o médico ele não precisava, quer dizer, o médico, o morador, o contratante, o cliente, ele não precisava recorrer a banco, isso. né? Vocês Ele chegava com o terreno dele, a gente fazia o projeto, a construção e financiava 50% a 60% da casa. Então, ele não precisava recorrer a nenhuma instituição financeira, ali na Bajo, sem burocracia. Mais importante, não tomava o tempo dele, porque ele não precisava fiscalizar a obra, gerenciar, comprar material, ir atrás de mão de obra, era tudo com a construtora. Ele ia para escolher os acabamentos e depois para receber a casa. Então, encaixava tanto no modo de trabalho, porque a vida do médico... Sim, atribulada, né? Tempo é dinheiro. Claro. E também a forma de pagamento. E isso, a conveniência. A conveniência. Isso, aos poucos, a gente foi migrando para pequenas clínicas, depois clínicas maiores, centros médicos um pouco maiores e hospitais. Então, quer dizer, não foi da noite para o dia. Não. Houve uma curva de aprendizado. Olha, foi bem complexo tudo isso. Primeiro entender qual era o mercado que ia. A gente chegou até, acho que ia umas duas, aquela feira hospitalar, umas duas vezes para entender o que era aquele mercado, o tamanho do que significava aquele mercado. E hoje a gente está indo para o 14º ano, ou 13º ano direto, que a gente está indo que vocês como estão expositores. Que nós estamos como expositores, né? Nós estamos como expositores. Aliás, nos últimos anos, vocês eram as únicas, a única construtora, construtora a participar da feira hospitalar em São Paulo. Ano passado também acho que fomos a única construtora. Tem muita gente de construtora que vão lá para visitar e entender. Sim. Mas me lembro as primeiras vezes que a gente foi, não tinha ninguém, assim, você não via da área de construção civil. E assim, era difícil explicar para quem estava nos visitando o que nós estávamos fazendo lá, por que uma construtora estava lá. Isso, a feira hospitalar trouxe grandes retornos para a construtora, tanto na questão institucional, que isso é importante, e na questão de obra também. Então, foram uma série de acontecimentos que foram se juntando. Esse perfil dos médicos, que eram nossos clientes, essa coisa de a gente buscar entender os novos mercados. Eu me lembro que a gente sentou uma vez assim, quem que do mercado, eu me lembro que sentei com a Blanca e falei, Blanca, tem as BEA. Quem das BEA que faz projeto na área de saúde aqui, em Curitiba? Fulano, tal. Me lembro que até fui conversar com você a primeira vez. E foi assim que a gente foi fazendo, foi entendendo. A nossa conversa para nós foi importantíssima na época, para entender o que era o mercado, entender a tua história. E a gente viu que não se também. Outra coisa, o profissional na área de saúde, na época, tinha muito poucos aqui. Eu me lembro, acho que 4 em Curitiba, na época, 3 ou 4, antes de 15 anos atrás. Entendeu? Não aumentou Não tanto aumentou muito, assim. eu ia falar isso também. Mas sabe? É porque daí isso também... Porque também não tem tantas construtoras, como não tem tanto profissional de projeto arquitetônico, porque é um mercado muito complexo. É uma construção complexa que você envolve na própria estrutura, arquitetura, instalações, centro cirúrgico, acabamento. Então, nos projetos, as soluções, a questão do custo mesmo de uma administração de hospital, que você tem que ter uma melhor locomoção, tudo que envolve vigilância sanitária. Então, assim, é um mercado difícil, é um mercado complicado. E nós conseguimos essa especialização, tanto de fornecedores, quanto de mão de obra interna, a parte administrativa.
os parceiros na área de projetos, o que nos levou a esse crescimento dentro da área de saúde. Entendi. Quer dizer, mas houve uma curva de crescimento gradual, né? Sim, Sim. não Até chegar foi da nesse noite para o dia, até porque você não adquire um conhecimento, uma fidelização de fornecedor, uma especialidade da noite para o dia. Você tem que começar com pequeno, a gente começou com clínicas pequenas, até chegar numa estrutura de hospitais de 250, 300, 400 leitos. E eu que estou lá há muito tempo, então você se vê, isso é muito claro, entre aspas, essa revolução que aconteceu lá dentro, né? O que era quando eu entrei lá naquela área que a gente vendia o imóvel residencial. Nossa, a gente tinha um departamento de projetos, um monte de gente, departamento de personalização, bastante gente. Daí você tinha que ter financeiro grande, porque muito maior, jurídico. Hoje a Baju é uma empresa muito mais focada no que ela sabe que ela tem que fazer e fazendo muito mais bem feito, se é que dá para se falar assim. Por quê? Porque hoje a gente está ajustado e adequado a este mercado corporativo. A gente tem uma presença muito forte na área de saúde, não tenha dúvida. E você falou está certo. Não tem, acho que no Brasil, uma empresa que tenha o volume de obra na área de saúde que nós estamos hoje, nos últimos, sei lá, 3 ou 4 anos, talvez até um pouco mais. E aí isso acaba também, a gente acaba expandindo para outras, vamos dizer assim, outros mercados. Mas hoje todo o ajuste que a empresa foi fazendo, isso foi, poxa, vou dizer que demorou alguns anos até. Isso que eu acho bacana, porque essa curva de crescimento veio também com uma baliza mais alta. Muito Né? babau. Quer dizer, para quem sarrafo quiser... aumentou, como diz na gíria. Sarrafo aumentou, porque é muito complicado hoje alguém que, enfim, por mais tradicional que seja a construtora, se voltar para a área de saúde, ela vai ter que, olha, vai. né, esse sarrafo é muito... Porque, como você falou, Blanca, não é só lá o camarada da ponta, lá, o engenheiro, o pedreiro, o marceneiro, não. É toda uma estrutura de backstage, né, que a gente tem que entender como é que funciona esse processo, porque... vamos lá, e muita gente se ilude com isso, né? Quando o médico começa a fazer conta, o gestor, né, da área de saúde começa a fazer conta, ele pega o CUB, que é o custo unitário básico da construção civil. O CUB aqui dá 2.000 dinheiros por metro quadrado. E aí, quando ele começa a perceber que não é mais aquele 2.000 dinheiros, é 6.000 dinheiros, é 8.000 dinheiros, né? Por quê? Porque os materiais de acabamento são diferenciados, porque existe uma elétrica diferenciada, uma hidráulica, muito mais pontos de hidráulica do que uma construção. Uma infraestrutura de ar-condicionado, principalmente se falar em você que, pelo amor de Deus, falar isso para você. Em centro cirúrgico. Centro cirúrgico, UTI, nossa, centro de imagem. A coisa começa... Gases medicinais. Então, é uma série de todo aquele cuidado detalhes. com hidráulica de hemodiálise que a gente já Sim, viu por aí. a própria subestação, gerador, transformador, toda a parte elétrica muito mais robusta, porque normalmente você tem área de imagem junto. Então, é uma... E assim, como a gente começou e teve esse crescimento gradual, muitos dos nossos clientes, principalmente no começo, isso é 90%, vinham de indicação dos que já tinham construído. Olha, eles fizeram muito bem, entregaram no prazo, viabilizaram minha construção, faz com eles. Aí desse foi para o outro, desse para o outro, E essa indicação, esse boca a boca, foi crescendo e a gente criou o nome no mercado da área de construção na área de saúde. E é engraçado que não é só local, né? Vocês começaram a se projetar de uma tal forma que hoje, conta pra gente, vocês estão presentes no Brasil inteiro. Hoje no sul inteiro, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, uma posição muito forte no Espírito Santo, né? Eu acho que um estado que cresceu muito com a gente lá. São Paulo, capital, e São Paulo, interior, Rio de Janeiro, Minas Mato também, Grosso, né? Mato Grosso do Sul, Minas, Gerais, Mato Grosso do Sul, exatamente. Até aí hoje já. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, daqui 2 semanas estou indo para Bahia, já estou vendo um negócio lá, e a gente vai. Pernambuco, já entregamos um shopping lá fantástico lá, uma obra desafiadora, né, um tamanho desafiador também. A gente tinha... Mas hoje não tem medo de nada, né? Não. Nada. Hoje não. Hoje não mais. Agora, você falou do crescimento, eu me lembro assim, alguns dos parceiros da época, fornecedores, etc., não entenderam e não conseguiram nos acompanhar. Sim, e veio muita gente jovem, né? eu acho muito legal, às vezes eu entro na engenharia, lá na consultora, eu vejo um monte de gente jovem assim, e falo, poxa, como é bacana isso, sabe?
você vê aquela coisa daí outro dia eu fui para visitar um cliente em Pato Branco, estava um engenheiro lá, um cara que a gente foi atender o cliente junto, almoçando, guri novo de tudo, mas você vê Sangue o no olho. brilho no olho do cara. Ele está fazendo o que estava fazendo e ele está com abaixo. Ele me conta um pouco o que você fez, quanto tempo você está lá. Eu fui contando a minha história, de como foi. Ele falou, cara, nossa, é bacana estar ouvindo isso. Eu vejo um horizonte diferente agora, mais ainda. Mas Falei, e acontece com vocês, como acontece comigo, por exemplo, das pessoas buscarem a BioEng por conta de ela não vai ter oportunidade de fazer um projeto na área de saúde que é tão... O hospital é hotel, é restaurante, Sim. é cozinha, é lavanderia, é farmácia, com gente nascendo, morrendo toda hora. Chega esse brilho, né, que o Alceu falou, vocês também têm essa busca assim, não, quero fazer um negócio difícil, quero fazer um negócio complicado. Sim. E isso que vocês fazem não é qualquer um que faz. Quero aprender. Tem isso daí também ou não? Tem sim. E não só quem quer aprender estando junto. Crescendo junto. Crescendo junto. Então, fornecedor de estrutura metálica, ar-condicionado, mesmo de acabamentos, que de repente está num patamar diferente. Não, eu quero estar presente na Bajo porque eu quero crescer junto com vocês. Então, tem uma dedicação diferente justamente por isso. É o que o senhor está falando também do quadro interno, quadro de engenharia. E isso com as obras corporativas é possível, diferente do residencial. Porque quando a gente tinha o residencial, você tinha um engenheiro para 3 obras. Hoje você tem 5 em uma obra. Então você tem... porque tem um volume ali que permite isso e também uma característica mais difícil que necessita da fiscalização, desse controle mais apurado. Mas tem bastante... E isso é uma coisa muito bacana, porque é uma forma também de reconhecimento, né? Então, eu vejo que tem uma qualificação interna do pessoal da empresa, né, que é estrutural da empresa, não digo uma requalificação, mas uma qualificação mesmo ao longo do tempo, né, para vocês atingirem esse nível. Mas tem um efeito colateral também, que é o efeito de vocês trazerem essa qualificação de todos os fornecedores. Né? Quer trabalhar com a gente no hospital? Então, aqui a coisa é diferente. Você vai ter que melhorar o teu processo, você vai ter que melhorar a tua mão de obra. Né? E muitos cresceram assim. E muitos, então, é um efeito positivo, né? Você vê no processo inteiro, desde a mão de obra mesmo, do canteiro de obra, como é que hoje é levado. Eu, quando, por exemplo, às vezes estou lá no Espírito Santo, eu vou lá e visito, está tendo obra, eu vou lá dar uma olhada na obra, eu gosto sempre de trocar uma ideia com o engenheiro da obra. A gente corre bastante, está viajando bastante, mas quando sobra um tempo eu vou. E a evolução que eu fui vendo, assim, de como era não vou nem comparar com o que era o residencial, esqueça, mas assim, das primeiras obras corporativas que a gente vendeu, do que é hoje, do que foi o processo dessa evolução, é bacana isso. Tá bom, então vamos puxar esse assunto aí. Hoje, o que você diria que é o teu maior desafio? Meu maior desafio bom, vou falar profissionalmente, que nós estamos conversando aqui. A primeira coisa que eu tenho que tomar muito cuidado é que eu não quero me acomodar. Esse é o meu grande desafio. Eu pretendo trabalhar, eu tenho até onde eu pretendo trabalhar. Então, o meu grande desafio é o seguinte: eu quero ter saúde e quero estar atento e ligado a tudo que a minha profissão e o que as oportunidades que eu tenho, elas estejam presentes para mim. Então, eu quero continuar entendendo o que é o mercado. Hoje eu estou muito mais buscando informações sobre o mercado de capitais. Hoje eu estou muito mais ligado do que eu já tive um dia em política. Hoje eu estou muito mais ligado do que já tive um dia em economia. Então, é isso que eu tenho que estar fazendo. Eu sempre tenho que estar me renovando. Porque às vezes a gente chega de uma certa idade, eu já tenho 57 anos, não sou mais... Vou dizer, estou começando, não. Mas eu ainda me vejo durante muito tempo trabalhando, por quê? Por causa dessa renovação. Eu gosto muito do que eu faço. E por gostar tanto do que eu faço, eu me obrigo a estar sempre buscando informações, conhecendo gente nova, entendendo novos mercados, tendo novos desafios. Isso para mim é fundamental. Então o grande desafio meu é isso, é sempre querer me renovar. Essa inquietação tenho. Sempre fui assim. Tenho minhas questões, até sempre fui muito agitado, é o que eu sempre
meu amigo falava assim para mim, o Eloy, que foi um cara, um grande mestre meu, ele falava, cara, você é muito curioso. Ele sempre falava, nunca perca isso, você continue sendo curioso. Nem que você seja meio chato, mas sempre seja curioso. Busque sempre o novo, entenda. E a humildade de perguntar. E essa oportunidade de estar trabalhando com gente jovem, para mim é muito legal. Porque você está sempre se renovando, entendendo o que está vindo, conhecendo. Isso sempre tem. Então, daí a gente sempre tenta estar na dianteira ou estar por dentro de tudo. Senão a gente acaba se acomodando, é preocupante isso. E aí eu vou dizer o seguinte: a Natália, com os 12 anos dela, me fez ver isso também. Entendi. Então, ela, de certa forma, me deu esse gás. Sabe? Ela me deu esse gás. E algumas coisas que a gente passa na vida, que a gente aprende também, Claro. sabe? Algumas dificuldades, alguns sustos. Isso faz a gente ver a vida diferente. Eu sou muito sincero para vocês aqui. Isso mexeu muito com a minha vida. Algumas coisas que vocês conhecem um pouco da minha história, vocês sabem o que eu estou falando. Maravilha. Mas, Blanca, e o desafio da obra hospitalar ou do cliente de uma obra hospitalar? O que você acha de mais desafiador nessa relação construtora-cliente, na tua visão? O atendimento da expectativa. Porque assim, quando você tem um cliente, você tem que conseguir entender qual que é o objetivo no negócio dele. Então, você pode ter um cliente com um centro médico que o único objetivo é a lucratividade e o VGV. Você tem um outro cliente que vai fazer um hospital dentro de uma cooperativa que ele quer o atendimento da comunidade. Ele quer que aquele hospital ofereça o que tem de melhor para que o nome da instituição dele possa se perpetuar. Quer dizer, criar um impacto social positivo naquela comunidade que ele atende. Para esse cliente, às vezes, um prazo mais arrojado não é o principal objetivo. Certo. O objetivo é a qualidade que você vai dar naquele projeto dele, a qualidade na obra, o atendimento durante esse processo, o atendimento que você vai dar para ele pós entrega da obra. Isso você só entende se você tiver uma maturidade, uma capacidade de conhecimento mesmo do mercado e do negócio dele. Outro cliente pode ser uma necessidade puramente financeira. Ele tem o sonho, ele tem a ideia, ele tem o mercado, mas ele não tem o dinheiro. Você tem que fazer uma forma de viabilizar isso. Então, assim, normalmente você une todas as expectativas. Um alinhamento de expectativa dentro de uma estratégia. Sim. E isso, às vezes, durante o processo, muda. Esse é um desafio grande. Esse é um desafio grande, porque no meio de uma construção ou no meio de um desenvolvimento, você tem que mudar o foco e mudar o objetivo. Por exemplo, já aconteceu de cliente que começou um hospital de tamanho pequeno para médio. No meio do processo, ele teve um grande crescimento que não estava planejado, ele teve uma alteração para aumento do hospital e para a criação de um centro médico junto. E a gente tem que ser muito técnico e muito bem planejado para conseguir conciliar isso. Fora a questão dos desafios do dia a dia. Porque, por exemplo, chega final de obra. Você tem que entrar equipamento, entrar com marcenaria, entrar com móveis, com a gente terminando, com a gente fazendo retoque de pintura, com a equipe entregando. Um estragando o serviço do outro. Estragando o serviço do outro, entregando para a equipe de manutenção dele, que você tem que ensinar como é que vai funcionar. Então, assim, os desafios para a construção na área de saúde são grandes. Uma entrada de um equipamento de hemodinâmica é uma ressonância magnética. Uma ressonância magnética. Então, é desafiador. Mas a gente, nessa estrutura de planejamento interna nossa, como o senhor diz, os engenheiros, os projetistas, quem a gente tem no backstage, permite que exista um planejamento que possa ser ajustado no caminho.
Mas, Agora, só uma coisa. Tem uma outra coisa que a gente também tem um pouco a mais. A gente tem uma coisa que é a leitura do cliente. A Blanca, sem dúvida, é a engenheira mais vendedora que eu conheço na minha vida. Eu sou um vendedor. A gente tem uma equipe de vendedor. O Marcos, que não está aqui hoje, o nosso também, que é gerente comercial, também, a gente tem uma leitura, a gente tem essa experiência. Sim. Então, a gente consegue ter uma leitura sobre do que a gente vive. A gente vive de entender as pessoas. Então, a gente tem que entender o que essa pessoa quer. E esse processo que a Blanca está falando, realmente é um processo muito complexo, né? Por parte, principalmente, de quem está nos contratando. A gente tem que ter todo o cuidado, que é pelo que a gente foi contratado, por toda a expectativa que a gente gerou. Mas às vezes você vê no cliente uma oportunidade a mais de poder trazer alguma coisa nova para ele, trazer um pouco além, o surpreender o cliente. O cliente gosta disso. Quando você traz isso para o contratante, você daí faz a diferença. Ele nunca vai ficar na primeira obra com você. mas sabe uma coisa que eu acho bacana, e eu falo isso abertamente, né, porque a gente está aqui. Mas uma das coisas mais legais que eu vejo no método de vocês é que se o sujeito tem um sonho de criar uma clínica, de criar um hospital, mas ele não tem o recurso, vocês fazem toda uma ginástica para viabilizar economicamente, financeiramente isso para ele, de uma forma muito simples também. Sim. Banco normalmente tem uma burocracia Pô. documental gigantesca e com vocês é muito simples, né? O terreno que Terreno que com uma fica alienação fiduciária. Ponto. ponto, né? Só É uma aquele garantia terreno. progressiva, porque depois a obra vai estar em cima, é a obra que é a garantia do negócio. E daí eu vejo assim alguns médicos, enfim, alguns gestores, alguns clientes, e é engraçado porque eu já tive a oportunidade de falar isso, né? Porque nesses momentos de instabilidade econômica e política, a área de saúde ela é incrível por conta disso, porque o camarada às vezes ele fica pensando, não vou investir agora. Aí eu já perguntei, né, para um cliente, mas doutor, o senhor acha que vai ter mais ou menos gente doente no nosso país? Não, vai ter mais gente doente. Você acha que vai ter mais ou menos idosos no caso do senior living? Uhum. Não, vai ter cada vez mais idosos. Então, quer dizer, a tua demanda vai aumentar cada vez mais, correto? Correto. Você tem condição de atender essa demanda hoje? Não, não tem. Então, qual é o medo de não conseguir viabilizar o teu negócio, né? Não, porque veja, porque a prestação depois que eu tenho que pagar para a construtora ou para o banco ou para isso, para aquilo. Mas a Bajo tem uma outra solução que muitas vezes vocês participam, inclusive, do negócio, né? Conta um pouco dessa mecânica, como é que funciona isso? Então, nós tivemos 2 momentos de crescimento da Bajo. O primeiro momento, que foi saindo do residencial para o corporativo, puramente financiamento direto com a construtora. Então, vamos supor, vai lá, vai construir um hospital. Eu tenho esse terreno e a minha necessidade de construir para 80 leitos. Então, a gente vai desenvolver o negócio dele e fazer uma viabilidade financeira puramente com a Bajo. Ele paga 40%, vamos supor, paga 40% durante a obra e os outros 60% ele parcela após entrega da obra com uma taxa de juros atrativa, porque não envolve instituição financeira. Ponto. Chegamos no momento em que, mesmo tendo uma carteira de recebíveis grande, não estava sendo suficiente para a demanda, porque esse crescimento grande da Bajo, uma equipe de prospecção e abertura de mercado muito agressiva. O Alceu correndo, Turma vendendo toda obra. correndo. E toda precisando hora. de dinheiro. E precisando de dinheiro. Aí teve a nossa entrada no mercado financeiro, isso uns 4 anos, em que a gente entra ou participando do negócio, ou em forma de dívida, ou em forma de equity. Então, às vezes, entramos, sim, como sócios. Exemplo, uma obra nossa da Unimed no interior de São Paulo, Salto Itu, que eles formaram um fundo, a gente entrou com a construção e 25% do fundo, entrando como sócios. A Unimed Sócios em 25% Do do fundo business imobiliário. do cliente. Sim. Eles assinaram um contrato de BTS com o fundo, longo, BTS é uma locação atípica longa, e a gente entrou com o dinheiro junto. Essa é uma forma de investir.
Outras, com o mercado, a gente pode, na dívida. Por exemplo, teve uma outra obra em Foz do Iguaçu que a gente emitiu um CRI no mercado, entramos com 50% do CRI e conseguimos um investidor externo com mais 50%. Explica um pouquinho o que é o CRI. O CRI é assim, eu crio um certificado de recebíveis imobiliários lastreado em algum recebimento real. Então, por exemplo, no caso do BTS, que é o Build to Suit, você vai construir o hospital exclusivamente para aquele cliente, com todas as características que ele precisa no hospital dele, número de leitos, circulação, a parte de imagem, tudo 100% com a necessidade dele. Em contrapartida, ele assina conosco um contrato de aluguel de 20 anos, com garantias reais, em troca de você estar fazendo essa construção exatamente com as necessidades Com as características dele. Esse contrato a gente leva no mercado, antecipa esses recebíveis do aluguel e uma instituição financeira, um investidor, coloca o dinheiro junto conosco para investir na obra para receber o aluguel a longo prazo. Então, dessa forma, nessa obra, no caso em Foz do Iguaçu, que foi até um caso bem interessante, que eu vou falar rapidamente, porque eles tinham um terreno, a gente criou a âncora do hospital, o terreno dele com vocação para a área da saúde, para a construção futura de clínicas, e o fato da gente trazer o hospital para ali gerou um aumento no metro quadrado, triplicou da venda do terreno dele, ele vendeu 80% do empreendimento. Uau. Então, você que é médico, você que é gestor na área de saúde, veja, e está apertado, está pensando, não vou pegar dinheiro no banco porque a taxa de juros é absurda e tudo mais. A Bajo tem uma série de produtos, né? É muito mais do que a construtora. Sim, né? A construtora viabiliza só a parte de tijolo, vamos dizer assim, que já é complexo. Mas essa parte de viabilizar o business do cliente, quer dizer, você entrar junto, né? Quer dizer, você acredita no processo. Então, você entra junto, participa societariamente até, em alguns casos. Isso é muito legal, isso daí ninguém faz. Por isso que vocês têm esse crescimento maravilhoso. A gente diz que é alfaiataria, a 4 mãos. Não existe um método engessado, não existe uma forma de viabilizar engessada, a gente vai montando conforme a necessidade. Nossa. Gente, sem palavras para agradecer, né? A gente já chegou no nosso limite de tempo, mas sem palavras para agradecer a presença de vocês, esses esclarecimentos que eu acho que são fundamentais para o entendimento, né, de todo o processo. Né? Tudo começa com um sonho lá do cliente que vai atrás de um projeto, né, de um bom projeto, e vocês analisam, viabilizam, não só sob o ponto de vista estrutural, de engenharia, de construção, mas também viabilizam a parte financeira. Quer dizer, tudo é possível. E funciona. Funciona. Com certeza. Com certeza. Obrigada, Norton, por nos chamar aqui. Desculpa que eu falo muito. Não, mas é importante esclarecer essas coisas, né? Porque parece que é tudo muito místico, né? Como é que eu faço um CRI? Como é que eu faço um BTS? Não, tem gente que faz, tem gente que viabiliza, e você tem que ser médico, né? Com certeza. E é muito difícil, né, quando a gente quer abraçar tudo ao mesmo tempo. Né? Que bom que a gente conseguiu. E foi difícil de trazê-los aqui, né? Uma agenda bem puxada, né? Atendendo o Brasil inteiro, tudo. Então, mais uma vez, super obrigado. Lá, literalmente, nós temos que estar na estrada, não tem outra conversa. Se tiver muito tempo lá na consultora, já começa a reclamar. O que você está fazendo aqui? Não, o que é isso? Tem que estar na rua, sempre. Maravilha. Super obrigado. Gente, não percam, então, de conhecer esses sistemas, né? Não apenas de método construtivo, mas métodos de financiamento para viabilizar o negócio de vocês.
Obrigado. Obrigada Obrigado a a você, Norton, aí pela amizade, sempre pela parceria. Sim.